Olá, está começando agora mais um programa Vida e Saúde. Tudo bem com você? Eu espero que possa ficar ainda melhor depois do programa Vida e Saúde. Durante essa semana a gente está conversando muito sobre cozinha prática, cozinha inteligente, cozinha econômica e hoje a gente vai tentar juntar todos esses conceitos. Será que é possível viver uma comida mais livre de glúten, economizar tempo na cozinha, aproveitar integralmente os alimentos e fazer tudo isso de maneira prática? É o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho com o chefe Ricardo Fioravanti, que já está entre nós. Temos ainda no programa de hoje o quadro No Divã e a receita também é carpaccio de berinjela, uma receita toda gostosa, diferente, inusitada que o chefe Ricardo Fioravanti vai trazer pra gente. Também acompanharemos o final da história do Run for Save, que na verdade não é o final, na verdade é só para você conhecer um pouquinho mais desse projeto. E matéria, a gente vai conhecer a rotina de uma família que não tem muito tempo, mas que dá um jeitinho de comer melhor. E você anda fazendo o que para melhorar a alimentação aí da sua casa? Será que você está fazendo esforço ainda ou já se entregou? Cansou de lutar, cansou de oferecer sugestões mais saudáveis e ninguém acolheu? Não desista, não se desanime. Quem sabe hoje com a dica do chefe aqui você vai encontrar uma nova maneira, uma nova abordagem para continuar insistindo nessa tecla da alimentação saudável, da alimentação que vale a pena. Sabe que a alimentação saudável é um investimento que você está fazendo na sua saúde e os retornos são rápidos, você começa a sentir imediatamente, mas a longo prazo você vai ver que é realmente compensador. Eu quero convidar ele então, que tem feito parte do programa durante toda essa semana, para ficar com a gente do começo ao fim, Ricardo Fioravanti. Nosso amigo, parceiro do Vida e Saúde. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom? Por favor, vamos sentar aqui. Para aqueles que não conhecem o Ricardo muito bem, eu duvido, porque ele é uma pessoa super... Ele preenche o espaço por onde passa, a voz dele é inconfundível. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode acessar bambuchuveiroso.com.br. É um canal que ele se comunica muito diretamente com os seus seguidores, postando ali receitas saudáveis. Qual que é a proposta do Bambu Chuveiroso, Ricardo? O Bambu Chuveiroso é ajudar essas pessoas que querem migrar de um estilo de vida comum para esse estilo de vida saudável. Comer melhor, entender o que e o porquê das coisas. Você vai achar bastante informação ali e tomara que seja muito útil para quem for lá buscar. Tenho certeza que vai ser. E não se engane, viu? As aparências enganam. Às vezes ele vai falar, olha, a gente vai usar 2 ingredientes hoje, tâmara e castanha. Eu já vi uma receita com isso. E olha, fica um negócio fabuloso. Confia e vai até o final da receita, porque eu tenho certeza que vai ficar muito feliz que você descobriu esse site, esse canal. Agora é o seguinte, essa semana a gente falou sobre gluten free, a gente falou sobre alimentação mais econômica, a gente falou sobre como aproveitar melhor os alimentos. Tanta coisa a gente joga fora e desperdiça, né, Ricardo? É verdade. E talvez a gente tenha ficado com a impressão, alguém tenha ficado com a impressão de que vai viver na cozinha daqui pra frente. Tudo isso é muito trabalhoso, né? Você mexe com isso, para você é muito natural, Ricardo. Só que você também lida com gente real, que tem outras ocupações. Talvez as pessoas estejam pensando, eu preciso de uma coisa mais prática na cozinha. Sim. E eu defino a sua culinária como uma culinária bem prática. Então eu queria agora conversar com você, assim, dicas práticas. Como que você faz para simplificar as coisas com toda essa informação que a gente tem disponível hoje? Eu acho assim, Teru, com toda a informação, você tem que perder um pouquinho só de tempo e preparar um cardápio. A gente já falou disso essa semana. O cardápio te dá uma linha mestra. E a partir daí você começa a ganhar os tempos em todos os lugares que puder. Vai ganhar tempo na compra, se você conseguir, vai ganhar tempo na cozinha e assim por diante, para fazer com que você tenha menos ojeriza de ir para a cozinha, tá? Algumas dicas são muito simples, bem fáceis, coisas comuns. Por exemplo, eu estou fazendo isso agora, recentemente, está me ajudando muito. Primeira coisa comprou as ervinhas, os temperos, já deixa tudo preparado para você usar. Tá. Picado, lavado, seco. As coisas do cheiro verde, todas lavadas, sequinhas, pica, guarda em potinho separado e congela. Se for usar em até 4 dias,
pode manter na geladeira. Mais do que 4 dias, leva para o congelador, que vai manter melhor a condição geral da planta. Tá. Outra coisa que eu tenho feito, eu já falei aqui num outro programa, vou insistir. Eu estou processando cebola e alho. Isso está me fazendo ganhar muito tempo na cozinha. Eu compro, descasco e ponho no meu processador. Quem não tiver, põe no liquidificador, não tem problema. Um fiozinho de azeite para empurrar a batida, um pouquinho de sal para ajudar na conservação. E aí eu estou usando as forminhas do congelador. Já faço inclusive em porções assim. Como eu sei que em algumas horas eu uso bastantão, eu ponho no quadradinho inteiro. Tá. Quando eu uso de pouquinho, eu ponho um quadradinho pequeno. Entendi. Faço, levo para o freezer, congelou, eu tiro e deixo tudo num potão assim. Quando eu preciso, eu vou lá, pego 1 ou 2 ou 3, o que for necessário, e coloco direto na panela. Bacana. Sem descongelar, sem nada. Muito bacana. E eu tô surpreso, porque além de facilitar, não perdi nada em sabor. Não só o preparo, e eu acho que assim, a gente perde muito tempo, a dona de casa perde muito tempo com a idealização de um cardápio bacana, com a projeção, projeto do cardápio. Se a gente faz esse cardápio, e hoje em dia tem muita sugestão online, e se a gente deixa esses pré-preparos aí adiantados. Outra coisa que toma muito tempo na cozinha é a limpeza. Não tenha dúvida. A tal da lavação de louça depois é um problema que geralmente faz desistir muita gente de frequentar o ambiente da cozinha. Eu acho que algumas pessoas não gostam da cozinha e aí vão dizendo os porquês. Alguns não gostam de picar, de preparar, não são muito familiares com isso. Mas todos, indistintamente, odeiam lavar louça, odeiam lavar panela, não é assim? É verdade. Não há um truque, algo mágico que você possa fazer. Mas só esses pré-preparos eu acho que já no dia a dia vai diminuir a louça. Vão diminuir a louça. Mas a louça que perdurar, uma das coisas que eu aprendi depois de casar, viu, Teru? Porque eu sou um bagunceiro na cozinha. Geral os homens são, mas olha, eles compensam com a criatividade, então a gente tem que desculpá-los. Equilibra, né? Sim. Mas uma das coisas que eu aprendi foi, vai cozinhando, as coisas têm um pequeno tempo na panela. E eu quase sempre ficava de frente à panela ali. Hoje eu deixo na panela, vou para a pia e já lavo uma pequena parte do que eu estou usando. Quase sempre eu termino a refeição e a louça quase juntos. Ai, que legal. Né? Isso também é uma dica. É bobo, é singelo, é simples, mas ajuda muito a você. E eu conheço casais que também aproveitam esse momento da limpeza após o jantar, após o almoço, para conversar um pouquinho. E então um ajuda o outro, um lava, outro seca, um varre, um tira a mesa, outro varre. Se esse é o tempo que estão perdendo na cozinha, é muito útil, não é? É um bom Porque investimento. O convívio e essa coisa não tem valor, né, que pague. Agora é o seguinte, hoje em dia as pessoas reclamam muito dessa falta de tempo e em contrapartida, ou para atender essa necessidade, os Disque Comidas estão aumentando assim sem precedentes. Sim. Será que isso também não seria uma desculpa para nossa preguiça? Sim, eu não tenho dúvida. Até porque eu, vou ser sincero, várias vezes acabo pedindo também. Tem dia que a gente não está realmente mais cansado. Agora, assim, a pessoa não tem habilidade na cozinha, não tem habilidade para fazer compras, não tem tempo e essas coisas de fato são antipáticas para ela. Ela acaba se socorrendo. Agora, é um grande investimento a gente tentar se preparar para aprender novas habilidades na cozinha, né, Ricardo? Porque a gente tem visto que a alimentação comprada, a alimentação pronta, primeiro que a gente não tem certeza 100% da procedência, segundo que é uma alimentação mais empobrecida do que a gente normalmente faria em casa, e terceiro que é mais cara. A gente está lutando contra isso aqui. Então, sem dúvida, é um investimento que você faz em você e na vida das pessoas de quem você gosta, não é? Porque quando você cozinha e prepara, você está cuidando da sua saúde e cuidando de todo mundo que você gosta. Então, essa coisa da cozinha, sem dúvida nenhuma, é um cuidado. Que utensílios você considera imprescindíveis para uma cozinha ser mais prática e rápida? Olha, você já falou o processador aqui. Eu acho que quem quer comer saudável tem que ter um processador na cozinha. Hoje eles estão fáceis de serem comprados. Bem mais barato. Não é? Na minha infância era algo de luxo, né? Exatamente. Era algo de luxo. Hoje você não precisa ter uma cozinha de luxo. Hoje você vai comprar esses 3 em 1, esse multiprocessador, liquidificador, suco, e às vezes até faz mais coisas.
e vai fazer quase tudo ali. Tem processador que é bem pequenininho, o preço é muito acessível. Muito fácil, não é? Mas olha, numa dessas redes de supermercado, você compra um aparelho desse e vai pagar em 10 vezes. Se você puder, este também é um bom investimento. Facilita muito sua vida na cozinha e facilita você preparar receitas que imaginava serem muito difíceis. Então, peraí, você está falando do processador ou do liquidificador? Eu estou falando, olha, o processador e o liquidificador são fundamentais para você ter. Tá. E se você conseguir comprar um equipamento que seja os dois, você vai estar economizando, não é verdade? Joia. E compra em parcelas e vai fazendo, porque o que você vai economizar em farmácia vai pagar aquela conta daquele eletrodoméstico seu. Tá certo, tem mais um item que eu quero perguntar aqui para o Ricardo Fioravante, mas antes a gente vai acompanhar a reportagem. Conhecer a rotina de uma família que decidiu, mesmo sem muito tempo, investir na alimentação saudável. A Ana tem uma vida bem agitada. Quem vê ela aí sentadinha nem imagina quanta coisa ela faz no dia. Sai bem cedo e chega bem tarde, mas mesmo assim se preocupa com a sua saúde. Ela é um bom exemplo de pessoas que dão um jeitinho para se alimentar bem, mesmo em meio a essa correria da vida. Então, para quem conhece o trabalho de um jornalista, dificilmente o jornalista tem tempo para tomar café, um de jejum, nenhuma fruta, nada. O almoço às vezes é impossível, né? E a janta seria o único momento principal, a única comida do dia. Mas para não ter esse problema, o que depois, ao longo tempo, a longo prazo, vai resultar em problemas de saúde, eu resolvi ter uma dieta, uma comida balanceada e sempre cuidando das 3 comidas principais do dia. Água e fruta sempre fazem parte da vida dela. Ótima tática, né? No meu dia a dia, durante a manhã, eu sempre estou em constante comunicação com os jornalistas de outros países. E isso faz com que eu fique em um lugar só. E claro, depois de tomar café da manhã, o principal depois de 2 horas, pelo menos, é beber água. Então, constantemente tenho que ir. Felizmente, o trabalho facilita ter acesso à água o tempo todo, então é bom beber uma boa quantidade de água e geralmente, no meu caso, eu bebo 1,5 litro de água antes da hora do almoço. Se eu tiver fome no momento, sempre tem que ter uma fruta de lado, 1, 2 frutas, outros tipos de alimentos também, tipo castanhas, amendoim e outra mais, mas sempre fruta e, de novo, água também durante o período da tarde. E principalmente já logo depois do trabalho, que foi corrido e tudo mais, para poder relaxar ou ter uma outra atividade que é sempre boa e eu sempre gostei de fazer muito exercício, eu vou na academia. E esse é o final do dia. Claro que também tem que cuidar daquela parte de nutrição após o treino, e isso também é importante, de cuidar daquela parte, no meu caso. Mas nem sempre foi assim, viu? Antes ela cuidava da saúde, mas não com tanto carinho. Hoje, ter qualidade de vida é essencial. Teve um momento que eu falei, não, eu preciso cuidar mais da minha saúde, principalmente com a água. Eu não gostava de beber muita água, mas decidi ter disciplina nesse sentido, principalmente. Isso já vem do ano passado, de beber 3 litros diários, fora das refeições, ou líquido, que geralmente eu não costumo beber líquido durante as refeições, mas sim durante o treino, por exemplo, que você precisa beber água. A dúvida que você aí de casa pode ter é: mas o que realmente ajuda o fato de cuidar da saúde nos mínimos detalhes? A Ana responde. Sim, com certeza eu sinto muita diferença no dia a dia, o rendimento do trabalho, não fico com muito sono. Claro que também tem que cuidar de dormir cedo, tentar dormir cedo, né? Porque na correria às vezes não dá. E como eu trabalho com o pessoal de outros países, o fuso horário é uma questão para considerar, então é difícil, mas a gente tem que querer e ser disciplinado consigo mesmo, cuidando da saúde, principalmente. Eu sinto que eu vejo a diferença agora, não só na pele, por exemplo, com a questão da água, as frutas, verduras. O metabolismo tem se regularizado melhor
eu me sinto com mais força, mais energia ao longo do dia também. Muito bem, quem quer dar um jeitinho, né, Ricardo? Sempre, não é? A gente estava falando aqui de utensílios que facilitam, que tornam a vida da cozinha mais prática. Antes dos utensílios, você disse que tem mais uns itens que é importante a gente falar, né? Itens não, práticas que a gente adota que vão economizar tempo na cozinha. Legumes. Legumes você pode comprar, higieniza bem limpinho, deixa prontinho e você já pode quase sempre pré-cozinhar esses legumes e depois congelar. Alguns não precisam nem do pré-cozimento, já podem ir direto para o congelamento. Eles vão durar muito mais e por isso você pode comprar no melhor momento de compra, que é o momento da safra. Então você ganha na economia, fica mais barato, chega, já prepara e aí você ganha no tempo também quando for usar essas coisas. Ótimo, ótimo. Tem mais um item que você se lembra? Não, acho que a gente falou essas coisas de pré-preparo que facilitam a vida, tem coisas assim, olha, você pode ter o tal do caldo de legumes. A gente falou muito, né? Ficou recorrente essa semana. Mas é bom ele... Mas facilita muito e é muito nutriente. Ele aproveita lá uma coisa que você jogaria fora e depois, quando você for fazer uma sopinha, metade do caminho está pronto. Verdade. Isso já é muito fácil. Eu tenho o costume também de fazer feijão congelado. Muita gente não gosta do sabor do feijão congelado. E basicamente porque quando congela, os temperos têm uma diferença de sabor. Então a melhor dica para você ter o feijão congelado e comer com sabor de feijão fresquinho, você sabe qual é? Não. Cozinha o seu feijão para que ele fique macio, mas não fique no ponto. Não deixa a água engrossar, não deixa o caldo se formar. Tá. Já tira dali e congela. Congela em porções que você vai consumir depois. Tá. Aí você vai pegar os seus temperos na hora de comer, vem, refoga os temperos de feijão do jeito que você tempera normalmente. Vem com o feijão congelado e deixa ele terminar o cozimento. Que legal. Ele vai ter sempre cheiro e sabor de feijão fresquinho. Bacana. E você vai fazer isso em mais ou menos 8 minutos de panela só. É muito rápido, né? Muito. Falando nisso, a gente tem mais dois itens que eu acho que economizam tempo na cozinha. A gente falou do liquidificador, do processador, panela de pressão. Panela de pressão. Agiliza? Agiliza. Você não gosta dela? Eu não gosto dela, Teru. Você sabe, Louis Pasteur, em 1906, disse uma coisa que é sensacional e tem a ver com cozinha. Todo alimento cozido, preparado a mais de 90 graus, fica desnaturalizado. Ele não sabia que a gente ia ter uma panela de pressão hoje que cozinha as coisas a quase 360, algumas mais potentes a quase 400 graus. E aí, com certeza, aquilo que está lá dentro vira uma massa consistente, mas pouco nutritiva. Olha só. Porque ela foi então, muito alterada. Então, o cozimento lento, ele mantém... Vai manter propriedade dos alimentos. Agora, essa história do cozimento lento vai funcionar em alguns momentos. Quando você tiver mais disponibilidade, quando você separou aquele dia para cozinhar para muitos dias. Na pressa, é melhor que você cozinhe numa panela de pressão e tenha uma boa refeição do que vá comprar alguma coisa engordativa, né? Tá. Outro item que veio para prometer rapidez na cozinha foi o micro-ondas. O que você me diz do micro? Eu digo que é bonitinho, assim, né? Vou falar duas coisas do micro-ondas. Sem dúvida nenhuma, ele facilita. Se você tiver, ele vai ser útil em alguns momentos. Há várias coisas que você pode fazer ali. Tem até uma dica muito legal. Eu fui atender uma dessas pessoas que me contratam para fazer treinamentos só para a casa dela. E ela, por algum acaso, tinha um micro-ondas muito pequeno. E a gente acabou criando condições para que o micro-ondas cozinhasse várias coisas ao mesmo tempo. E eu vou te dar uma dica que é muito eficiente para micro-ondas. Depois eu volto a falar bem ou mal dele, tá? Tá. Muita gente esquenta pizza no micro-ondas para não ter que ligar o forno, não ter nem o tempo nem o esforço. Tá. Toda vez que você for esquentar pizza no micro-ondas, que é algo que de forma clássica fica meio borrachudo, totalmente, assim, você coloca um pequeno copo d'água ao lado. 2 ou 3 pedaços de pizza, aqueles triângulos, um copo d'água. Vai fazer com que sua pizza mantenha a textura original dela. Eu vou testar qualquer dia desses. E por que eu estou falando da água? Você sabe por quê? Porque um dos principais problemas do micro-ondas é exatamente com a água. Ele vem e, para tornar tudo quente, ele vai agir sobre as moléculas de água de cada alimento.
e nessa hora ele transforma um pouco as coisas. Então, se você gosta mesmo de comer natural, gosta mesmo de comida saudável, vá usando sempre a boca, a chama do fogão ou o forno. Cada vez menos o micro-ondas. Tá. E quando não tiver jeito, usa sem culpa nenhuma, porque ter usado a boca e o forno vai criar em você uma condição muito boa para esses pequenos momentos onde você usa uma coisa que não é tão boa. De vez em nunca, então, de vez em nunca. Bom, a gente vai agora fazer uma pausa aqui na nossa conversa para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa ainda mais com o Ricardo Fioravante aqui sobre como tornar a nossa cozinha ainda mais prática. Muito bem, Vida e Saúde está de volta. O assunto de hoje é a economia de tempo na cozinha. Ela tem que ser prática, ela tem que ser inteligente, mas a gente tem pouco tempo para gastar nela e nem sempre, né? Final de semana pode ser um tempo que a gente estenda na cozinha. Inclusive, nas famílias italianas, acho que o ambiente maior da casa são as cozinhas, onde se passa muitas vezes o dia todo conversando, cozinhando e comendo. É verdade. Ricardo, a tática de usar o final de semana para cozinhar um pouquinho a mais para a semana pode ser útil? Pode ser muito útil, Teru. Quem tem o dia muito corrido durante a semana, pode pegar no final de semana e fazer uma coleção de pratos, e o melhor é que faça já em porção dobrada ou triplicada. Você consegue fazer hoje e tem vários recipientes para armazenar, já faz ali, o arroz para um dia era essa porção, então eu vou fazer vezes 3. É o mesmo tempo de cocção. E aí você congela ou deixa na geladeira? Congela. Mas basicamente você pode seguir sempre uma regra que vai te ajudar bem. Tudo que você for comer em até 4 dias, você pode manter no refrigerador, na geladeira. Tá. O que você for comer além de 4 dias, você põe no freezer. Basicamente é assim, se você usar o seu domingo, tudo que você pensa comer até a quarta, você põe e mantém na geladeira. Tá. O que você vai comer quinta, sexta, sábado e o próximo domingo, freezer. Tá. Tá? Existe alguma técnica específica ou coisas que a gente deve evitar de congelar? Alguns alimentos ficam um pouco modificados, mas, regra geral, os alimentos comuns da nossa dieta podem ser congelados normalmente. A regra básica é estar com a mão muito limpa, recipiente limpo, porque às vezes, mesmo congelando, você naquele período intermediário vai ter uma coloniazinha de fungo ali. E aqueles pratos que eu amo, que são feitos tudo numa panela só? Isso é sensacional, não é? Eu acho o máximo. Isso hoje tem um nome até chique, chama One Pot. Amo. Yakisoba, por exemplo, a gente acaba fazendo tudo numa panela só. Mas você pode fazer risoto, você pode fazer uma série de coisas. Eu, particularmente, tenho um prato que gosto muito, o tal do virado. A paella. Olha, que eu também amo Não é? virado. Então, assim, se você hoje está sem tempo, pode sim preparar uma série de coisas ali e vai deixar com que se cozinhe e sirva um prato de uma panela só. Sim. Isso é saboroso, isso é nutritivo, nem sempre é tão bonito. À exceção do risoto, a maioria dos pratos não fica tão bonito, mas fica uma delícia, não é? Com certeza. E o que nós estamos falando aqui mais é praticidade. Praticidade. E praticidade com gosto na boca, isso é irresistível. Talvez não fique bonito ali na panela, Ricardo, mas se quando a gente põe no prato, a gente enfeita com uma salsinha, com uma raspinha de limão, que seja lá o que for, a gente já está fazendo nosso papel também de comer com os olhos. De encantar com os olhos. Olha, você como chefe, já sentiu preguiça de cozinhar? Quase todo dia. É lógico que a gente sente preguiça, não é? Não é porque eu sou um profissional da área que eu estou o tempo todo disposto, assim. E o que você fez? A primeira coisa é o sentimento de obrigação e o sentimento de compromisso que você tem. Quase sempre você está, como eu sou profissional, quase sempre eu estou cozinhando num ambiente profissional. Ou é um evento, ou é uma festa, ou uma aula. Isso é muito comum. E você então recorre a esses pratos pré-preparados ou congelados que você já deixou ali na manga, na porta da geladeira? Quando eu estou muito preguiçoso, eu sou o rei do congelador. Ou o rei desse One Pot.
tudo numa panela só. Ai, que delícia. Eu adoro pôr assim pequenas sobrinhas para cozinhando. Eu já lembro, isso aqui tá ardidinho. Isso aqui eu junto com isso. E quase sempre eu como a panela inteira, Teru. Não pode ser uma panela muito grande, hein, chefe? E olha, você tem que dividir com a Natália também, por favor. É verdade, Ainda bem que a Natália come de pouquinho, porque sobra mais para mim. Ricardo, que conselho você dá para quem está em casa agora e realmente assim entendeu que vai ter que mexer um pouquinho na maneira como tem consumido? E o consumo vai desde a hora que a gente vai no mercado ou antes de ir para o mercado até o momento que a gente realmente leva o garfo ou a colher à boca. Teru, eu tenho uma sensação de verdade que quem assiste o Vida e Saúde já tem essa consciência despertada. Mas olha, você saiba de uma coisa, se você tiver que gastar tempo hoje, gaste tempo convivendo com a sua família, gaste tempo brincando com as crianças, gaste tempo lendo a Bíblia. O tempo que você gastaria na cozinha, se organiza. Um pouquinho de organização prévia facilita muito as coisas. A história do cardápio eu estou batendo, mas olha, é uma ferramenta que agiliza muito. Você economiza aquele tempo que a gente passa durante o dia. O que eu vou fazer hoje? Você já viu isso? Sim. Não é? Não vi, eu já vivi isso o tempo inteiro. E quase sempre quando a gente está assim, prepara algo que não satisfaz, não é? Você fala, não era isso aqui, não é assim? Então, prepara, guarda esses cardápios, porque você terá o esforço uma vez só, você faz para hoje e ele vai durar no mês seguinte, no outro mês, ele será útil para você. Verdade, com certeza. E você vai organizando. Com este cardápio, você não perde tempo no supermercado, é muito mais ágil, muito mais focado, é rápido. Com esse cardápio você não perde tempo na cozinha também. Porque hoje eu entrei na cozinha para fazer uma polenta. Isso aí. Já chega, já tem todas as coisas, faz, já sabe o acompanhamento, parte dos temperos já estão organizadinhas, derruba na panela, faça isso com agilidade, coma com gosto e vai desfrutar da sua família em seguida. Tá certo, Ricardo. Olha, foram preciosíssimos os momentos que passamos aqui e eu aguardo você na cozinha, mas eu quero agradecer você por ajudar a gente a entender como fazer a nossa cozinha um lugar melhor, antes de chegar na cozinha e também depois, quando a gente degusta aquilo que a gente aprendeu a fazer com você. Obrigada, Obrigado a você, Teru. E eu quero que você saiba, e não só você, mas toda a equipe desse programa, que eu gosto muito de vir aqui. Que bom. Isso é tão importante para mim, eu faço com muito prazer. Que bom. Tomara que todo mundo que te assista sinta isso quando me vê falar. Eu tenho certeza que sim. Obrigada, Ricardo. Obrigado a você. A gente acompanha agora Dica Vida e Saúde. Daqui a pouquinho você também vê o restante da nossa conversa com um projeto que deu muito certo de corrida, Run for Save. E daqui a pouco também vai ter receita, não sai daí não, já já. O melão é uma fruta com muita água. Além de ser fresquinho e hidratante, ele é excelente diurético para eliminar toxinas do corpo. Não tenha medo de comê-lo todos os dias. Muito bem, estamos de volta agora com entrevista e a gente continua falando essa semana do Run for Save. Eu esqueci de mencionar logo no começo da semana o significado do nome do grupo. Run for Save é um nome em inglês, significa correr para salvar. E tem tudo a ver com o projeto do Run for Save, que é realmente correr, mas com algo a mais. Entregar uma mensagem de saúde, entregar uma mensagem de esperança para as pessoas que estão ali no circuito das corridas. E não só no circuito das corridas, mas também que conhecem o projeto. A gente está aqui com o Brian e também com a Cláudia. Obrigada por participarem. Obrigada. Vocês dois moram aonde? Cidade de Tatuí. Sou de Tatuí também. Tatuí. Queria saber o seguinte, antes de correr, você já se preocupava com a saúde do corpo, com alguns indicativos de saúde do seu corpo, Cláudia? Peru, antes de começar a correr, eu caminhava. E onde eu caminhava, passava pessoas correndo também. E aí eu via aquilo, eu falava, nossa, deve ser tão gostoso, mas eu acho que eu não vou conseguir. E quando eu comecei, eu corria 500 metros e ficava muito cansada. Esbaforida. E eu achava assim, eu não vou conseguir. Essa sou eu, gente. Pois é. Só que se você persistir e não desistir, eu posso falar que é prova que você consegue. Vence, então, aquele momento de cansaço. A prática vai fazer isso. Aprimorando. E você, Brian, já se preocupava? Eu sempre fui uma pessoa que pratiquei muitos esportes, mas sempre coletivamente, desde pequeno. Meu pai sempre me incentivou a fazer, sempre gostei muito de jogar futebol, esporte mais coletivo. Corrida era algo que nunca me passou pela cabeça e algo que eu posso dizer que eu não gostava. Mas com a história aí a gente aprendeu a gostar.
com o incentivo dos amigos. Como é que você conheceu? Você começou a correr depois do Run for Save ou você começou a correr um pouquinho antes? Eu comecei a correr depois que o grupo já tinha começado. Eu passei uma temporada estudando fora do Brasil e quando eu estava lá, nosso amigo Ulisses, ele mandou uma mensagem: pô, Brian, a gente está com um projeto legal aqui do grupo de corrida, Run for Save, a gente está indo em determinadas cidades, junto o grupo e vai. E ele me convidou para fazer parte desse grupo, já passou todas as informações. E você lá longe? E eu lá longe. E minha irmã também. Minha irmã faz parte do grupo e ela, não, vamos aí, vamos correr. Tem um outro colega nosso, amigo nosso, Fábio, também entrou nessa de me puxar. E assim que eu retornei, foi em setembro do ano passado, eu comecei... Você já estava, então, treinando lá e aí você só ingressou... Eu comecei uns treinos leves lá e quando eu cheguei aqui, que eles me inseriram de vez no meio da corrida, que eu comecei a praticar. Como é que são esses treinos leves? Para quem está começando, para quem nunca correu, a Cláudia estava dizendo aqui que eu via e ficava babando. Ai, se eu pudesse correr assim, deve ser tão gostoso. Como é que você venceu, então, esses 500 metros de super cansaço e começou a seguir em frente, Cláudia? Então, primeiro é você não desistir, porque quando você se cansa muito, você fala, não, eu não vou mais conseguir. É fôlego, falta fôlego, as pernas doem. Mas você tem que ir aos poucos, corre pouquinho mesmo. Aquela história de correr, caminhar um pouquinho, correr e caminhar. No começo funciona? Tem que ser assim. Tá. Né? E melhor ainda se antes você já estiver já um tempo caminhando. Logo nos primeiros treinos, queria saber quais as dificuldades que vocês enfrentaram. Porque a gente está vendo aqui um grupo todo bonito, uniformizado, eles estão bem, todos estão em forma. Mas houveram momentos de dificuldade, eu imagino. Sim, no começo era difícil porque você pensa, às vezes a gente vê maratona, 42 quilômetros, é uma meta de todo corredor. Mas a primeira meta ali são 5 quilômetros, então você, como ela falou, começa o treino alternado, correndo, andando, aí você vai para a sua primeira prova de 5 quilômetros, a corridinha de 5 quilômetros. Você chega ali no quilômetro 2, 3, parece que você não vai aguentar mais, aí que vem a parte da superação. Mas é assim, e é com esforço, com dor, mas você chega lá. Chega uma parte, um momento que você se acostuma, né? E para você, Cláudia, você teve que vencer algum desafio em casa? De repente tem gente que fala, não vai não, hoje fica aqui, tô com preguiça, tá chovendo. Tem até um negocinho no WhatsApp, que uma tartaruguinha olhando para a chuva, né? Justo hoje que eu ia começar a correr. Verdade. Então, essa parte física, que né, é um desafio. Para mim que tenho 2 filhos, você tem que saber administrar isso daí. Você não pode simplesmente largar os filhos e ir lá treinar. Né? Meu esposo também treina com a gente, corre com a gente, então às vezes ele ficava, ou eu deixava o meu filho mais novo com o mais velho. Às vezes você não dá para sair por causa dos filhos, né? Então você tem que saber administrar tudo isso. É uma dificuldade, mas que depois vai se encaixando. Vocês e um exemplo também, né, para os filhos, porque eles estão observando tudo. Então, se a gente desiste no meio do caminho, eles também vão aprender que podem desistir mais fácil. Eu imagino que vocês também tenham conquistado algumas coisas com a corrida. Que tipo de melhoras você viu na sua vida, Cláudia? Fisicamente? Todas as melhoras que você conseguiu notar. Tá. Eu comecei a correr, que nem eu te falei, meu esposo também corre. A primeira corrida que eu participei vai fazer 1 ano. Foi só de mulheres, ele foi assistir e achou lindo, né, empolgante. Quem não participou, quero só fazer uma pausa aqui, tem que ir no momento desse. Se você não corre, vai lá. Sua cidade está fazendo aniversário, tem uma corrida, vai lá para você sentir o clima. É um clima maravilhoso. E aí meu marido começou a correr também e gostou. Eu acho que não tem. Quem começa não tem como falar, eu não gosto, eu vou parar. E minha sobrinha começou a correr comigo também. Mas que benefícios você notou? Que dores no corpo, cansaço? Exatamente, Teru. Você tem mais fôlego depois para qualquer tipo de coisa, você tem mais disposição para o dia a dia, para a correria dia a dia, para a corrida, né? E você perde peso, sim, porque quando você começa a correr, é uma atividade física tão saudável, tão gostosa, que você começa a querer fazer outras coisas para beneficiar. Em relação à alimentação, você vai querer mudar alguma coisa. Aí você começa a ler, você começa a descobrir que alguns alimentos ajudam, outros são um peso mais... Exatamente, tudo isso vai contribuir. E o humor, você acha que mudou seu humor, Brian? Sim. Parece que ele é um cara muito gente boa, né? Tranquilo. Além do benefício físico, a gente é um exemplo de um grupo social e a gente está sempre junto se confraternizando e além disso as corridas da região também.
A gente faz amigos, o Ulisses é um exemplo grande disso, ele está sempre puxando a gente para os lugares através dos amigos que ele fez com a corrida. E um outro benefício é que quando você começa a treinar, você estipula metas. E com essas metas você começa a criar uma rotina. E essa rotina ajuda você a melhorar ali os seus horários, você cria como posso dizer, uma certa agenda e uma disciplina, exatamente isso. Esses são 2 benefícios além dos físicos, né? Queria saber o seguinte, vocês já ganharam medalhas, provavelmente todas as corridas quase têm medalhas, já quebraram recordes. Eu queria saber se essas quebras de tempo o que elas significam para vocês? Você já venceu, né? Parou de admirar quem está correndo e começou a correr também. É uma delícia, é um incentivo assim maravilhoso, né? Porque você começa a ganhar medalhas. Sim. E você corria tantos quilômetros, depois aumenta. Então quer dizer, começou a correr 1, correr 3, agora está 5, 6. Você não acredita, você fala, eu não acredito que eu cheguei a correr 10, 12. Superação então. Exatamente, Cláudia. É maravilhoso. E o legal de uma corrida é que quando você entra, você pouco se preocupa assim com as pessoas ao redor, pelo menos os corredores amadores, você se preocupa em bater seu próprio recorde. Porque é claro que cada um tem o seu ritmo, mas quando você supera o que você já fez no passado, é gratificante. É legal ver o corpo se desenvolvendo assim, né? Se superando. Uma delícia. Gente, obrigada pela participação, sucesso. Continue contagiando outros com a alegria de correr e que Deus abençoe vocês. Amém, obrigada. Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, na volta tem culinária aqui, a gente vai acompanhar o chefe Ricardo Fioravante na nossa cozinha. Muito bem, estamos de volta. Eu e Ricardo Fioravante, nosso chefe convidado dessa semana. Ele fez ótimas receitas já. Você que acompanhou os outros dias da semana, hoje carpaccio de berinjela. E tem muita gente que torce o nariz para berinjela, mas é preciso abrir os horizontes. Você torcia o nariz para tofu, já viu que dá para fazer diferente. Torcia o nariz para feijão preto na salada, no creminho, No hummus. Já viu que dá para fazer diferente. Hoje ele vai fazer diferente aqui também. Vamos fazer um carpacciozinho, é uma salada, Teru. Uma salada com um pouquinho de capricho. Vai ser a berinjela grelhada e nós vamos fazer um molhozinho com uma pegada mediterrânea. Olha! Só para dar uma decorada, então tá? fala o que você precisa para essa receita Bom, acontecer. Eu vou usar uma berinjela, tá bem higienizadinha, vou fatiá-la. Vou usar, de verdade, para o carpaccio só a berinjela. Para o molho, eu vou usar tahine. Vou usar sal ao gosto. Vou usar o suco de um limão siciliano. E vou decorar esse prato todo, Teru, só para ter uma atmosfera um pouquinho mais elegante, com folhas de manjericão e uma pitadinha de semente de maracujá. Eu sabia que ele ia ter o pulo do gato. Não só elegante, mas também refrescante essa pitada, hein? É verdade. Olha, a gente vai, antes de executar essa receita, que parece ser muito fácil e deliciosa, a gente vai acompanhar o quadro No Divã e aí sim o passo a passo do carpaccio de berinjela. Olá, pessoal de casa, bom estar aqui com você de novo no quadro No Divã. Hoje o nosso assunto vai ser como resolver conflitos interpessoais. Todo dia a gente briga com alguém, né? Ou se não todo dia, toda semana. Ou não, se não briga, discute ou fica mal. Nós somos pessoas muito diferentes uns dos outros. E nos nossos relacionamentos mais próximos, isso se torna ainda mais visível. Porque a gente convive com uma pessoa que pensa diferente, que tem uma família diferente, que tem uma educação diferente, e tantas outras coisas diferentes, apesar das similaridades. Então, discussão não é só negativo. Isso é uma coisa importante para você pensar. A discussão, o conflito, pode destruir ou construir o seu relacionamento. Seja de casamento, seja de amizade, seja no trabalho. Você pode usar aquilo para construir o relacionamento ou para destruir. A escolha vai ser sua.
Uma coisa muito importante para você pensar. Às vezes eu atendo muita gente que fala para mim, principalmente casais, fala, a gente nunca briga. Na verdade, não brigar nunca não é uma coisa positiva, porque isso significa que certamente você está engolindo muita coisa e o outro também. Como somos pessoas diferentes, o normal é a gente ter ideias diferentes. A questão é saber como a gente vai conversar sobre esses assuntos sem machucar um ao outro. Bom, um princípio para você nas suas soluções de conflito. Você precisa evitar 4 comportamentos que um estudioso, John Gottman, ele fala muito sobre esses comportamentos como os destruidores da comunicação, e são mesmo. O primeiro é a incomunicabilidade. Tem pessoas, geralmente a gente se encaixa em uma dessas 4 que eu vou falar aqui. Incomunicabilidade, né, quando você fica chateado, você passa 1 semana sem falar com a pessoa, 2 semanas sem falar com a pessoa, 3 dias. Né? O sarcasmo é você usar atitudes sarcásticas para mostrar para o outro que você não gostou daquilo que ela fez ou que ele fez. A defensividade, né? Alguma pessoa fala com você, nossa, eu não gostei do que você fez. Mas você também, né? Sempre faz isso ou faz aquilo e tal. Então, ao invés de você ouvir o que a outra pessoa está falando sobre você, você acusa. E a 4ª questão, críticas à pessoa e não ao que ela fez. Você é um preguiçoso, você é um insensato, você é isso, é aquilo. As críticas pessoais fazem com que as pessoas se distanciem. Então, essas 4 características precisam ser evitadas para que o conflito possa ser resolvido. Outra questão, fale do que você está sentindo e não do que a pessoa fez. Porque às vezes a pessoa fez alguma coisa e para ela aquilo significa alguma outra coisa diferente daquilo que você está falando. Então, se você chegar e falar, eu fiquei chateado com aquilo que você fez, é diferente de você chegar e falar, você não fez aquilo bem feito. Porque às vezes para a pessoa ela pode ter feito. Então você falar sobre o que você sente não agride o outro e faz com que o outro, muito provavelmente, preste mais atenção ao que você está falando do que se você falasse do assunto em si. Deixe claro nessa conversa aquilo que você gostaria. Qual é a sua necessidade? Você precisa de quê? O que o outro precisaria, né, para que vocês entrassem em um acordo? Agora, você precisa pensar numa coisa que é muito importante. A sua necessidade, isso que você está falando que o outro precisaria fazer, é realmente responsabilidade da outra pessoa? Às vezes a gente coloca uma responsabilidade em cima do outro para que a gente se sinta bem. E na verdade, a gente pode se sentir bem de outras maneiras que não necessariamente a pessoa tendo que mudar em tudo que ela é. Então preste atenção nisso. Dê tempo para outra pessoa falar também, né? Quando você estiver falando sobre aquilo que você está sentindo, ouça o que a outra pessoa tem para dizer. E quando a pessoa disser para você, ouça de maneira genuína. Ou seja, às vezes a gente ouve e já está bolando o que a gente vai falar em seguida, porque aquilo não é justo. Mas se você conseguir pensar no que a outra pessoa está falando, para pensar, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que eu preciso mudar em alguma coisa? Então a conversa funciona. Se isso que a pessoa falar para você fizer sentido e você reconhecer que você cometeu alguma falha, reconheça isso para a pessoa, peça desculpas. Se você sentir alguma dificuldade em falar, você pode às vezes escrever, anotar em tópicos para você se lembrar daquilo que você deseja falar. E uma última coisa, se a tua tendência é explodir, é perder o controle, espera um pouquinho, conversa depois. E se, pelo contrário, a sua tendência é não falar, é deixar para lá, tem medo de falar, não quer discussão, então você precisa também treinar falar. E isso vai custar alguma energia, treinos, mas é importante para que a discussão aconteça e vocês cresçam nesse relacionamento. Conflitos, discussões, não serve para você mudar a ideia do outro. Serve para vocês chegarem em uma ideia em comum que ajudem vocês. Lembrando que vocês estão jogando no mesmo time e não em times contrários. Espero ter ajudado vocês. Até um próximo No Divã. Um abraço. Muito bem, agora sim, hora de passo a passo. O Ricardo já está analisando qual faca ele vai usar, que jeito que ele vai
fatiar essa berinjela, carpaccio de berinjela aqui no Vida e Saúde a partir de agora com o chefe Ricardo Fioravante. Teru, você vai participar comigo. Por favor, aquece essa frigideira e a gente vai começar cortando fatias de berinjela de mais ou menos aqui, ó, meio centímetro, um pouquinho menos que meio centímetro, tá? Vou cortando e você vai dar uma grelhadinha pra mim aqui, ó. Fogo alto ou fogo baixo? Fogo alto. Eu vou simplesmente colocar as rodelas de berinjela aqui, Teru. Vou pegar mais uma que eu acho que cabe aí. Cabe. E a gente vai botar uma pitadinha de sal, com o propósito de que a berinjela solte um pouquinho daquele líquido. Oh, foi muito. Ah, essa pitada tava meio molhada, a gente tá, tira. Isso, olha, o sal tá realmente molhadinho. Agora... Mas na hora que você der aquela esfregadinha nela, assim, ela vai distribuir bem. Tá. Tá? Ela vai grelhar, nós vamos ficar com isso bem grelhadinho. Eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais depois. Nós estamos aí com 6 fatias, né? Eu vou precisar de no mínimo 8. Então, já vou deixar cortadinho. Agora, você tá cortando bem fininho aí na faca, nem todo mundo vai conseguir, porque berinjela às vezes é murcha, então ela dá uma dificuldade esse corte fininho, Ricardo. Então, assim, vai ter que... Faça na espessura que você achar melhor. Faca afiada. Mas a faca afiada. E saiba que sempre, quanto mais fino for aqui, melhor vai ficar. Tá. Eu tô grelhando, Teru, sem nenhuma gotinha de óleo. É verdade, sem olha só. nada, tá? Bom, eu vou cortar a berinjela só para aproveitar para mostrar um negócio. Berinjelas são legumes que normalmente tem bichinho, né, Teru? É. Você já viu bichinho de berinjela? Muitos. Olha só. Eu comprei uma vez berinjela no mercado e eu tive que devolver a sacola inteira, mais de 15 berinjelas. Todas tinham bichinhos. Tinham larvas lá, né? E você já viu gente que diz assim, bicho de berinjela é berinjela. Já, bicho mas de eu não goiaba tenho é coragem, goiaba, não. É? Olha, deixa eu dizer uma coisa muito séria. No caso desses legumes de casca fina, o bicho que está aqui não é daqui. Ah, é? No caso desses legumes, são parasitas mesmo, viu, Teru? Então tem que tirar mesmo. Tem que tirar, porque eles vêm de fora e entram pelo talo e fazem a casinha aqui. E vão comendo, e vão vivendo aqui naquela tranquilidade. Mas, ó, eu vou dar uma dica. Quando você cortar uma berinjela, você olha assim, olha, nessa polpa. Essa daqui não tem nenhum bichinho. Mas, às vezes, você pega uma berinjela dessa que tem um fio, assim, de coisa preta. Você já viu? Já, claro, um furinho. Aquela poeirinha, assim, olha, uma poeira. Aquela poeira que está aqui é sinal de que é bicho. Bom, era só para explicar. Vamos, então. Você pode continuar para mim dando essa grelhadinha aí? Tá certo aquele ponto ali? Tá sim. É só para deixar ela macia. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar suco de um limão siciliano. Aqui, ó. Pro liqui. Oh. E se eu não tiver limão siciliano, o que você indica? Você pode usar o limão comum, o limão Tahiti, o limão galego, qualquer um desses limões. O limão rosa também dá? O limão rosa vai ficar saborosíssimo, viu, Teru? Ele é bem caipirinho, eu gosto muito do sabor. Não é? E deve gostar também do aroma, né? Muito. O aroma é maravilhoso do limão rosa. Em alguns lugares do Brasil chama-se limão cravo. Cravo também. Né? Olha, eu acho que eu já terminei aqui as berinjelas. Que jeito ótimo. que você quer que arruma? Nós vamos fazer como se fosse um carpaccio mesmo, Teru. Você pode fazer uma pequena roda aí pra mim? Vamos ver se eu consigo. Não sei se eu tenho essa habilidade aqui não, eu nunca fiz, viu? Você quer que eu faça o começo? É assim? É assim, como um carpaccio. Meio sobreposto, assim. Isso mesmo. Será que vamos precisar de mais? Certeza. Quer que eu corte um pouquinho mais? Ah, eu acho que dá pra gente fazer... isso fechado. Monte a rodinha e agora a gente vai fechar essa roda. Posso fazer? Manda ver. Aqui, ó, você vem simplesmente fechando o que você já tinha feito. Olha só. E vai ficar aqui um carpaccio de vegetais, que por si só já é bem bonito, não é? Bem bonito mesmo. Bem bonito. Bom, aqui eu estou com limão. Vou vir com 2 colheres de sopa de tahine. O tahine é um tempero que traz um sabor muito do Oriente Médio, aquela coisa mediterrânea, não é? Sal. Aqui sim, para dar sabor, tá? Sal.
e aproximadamente 3 colheres de sopa de azeite. Olha lá, 1, 2, 3. E vou bater isso para ficar um creme espesso. Vai ficar aqui só para juntar esses ingredientes. Só isso, Teru? Só? Achei que você queria Só. que ele desse uma engrossada. Ó, e isso aqui eu vou confeitar o meu carpaccio. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. E deixa escorrer. Tá dando vontade já. Agora nós vamos fazer uma decoraçãozinha. Meu filho menor chama de frescurinha. Nós vamos fazer frescurinha. É necessária, né? A gente começa primeiro com os olhos, com o aroma, e aí depois com o paladar em si. Deixa eu pegar uma colher aqui. Primeiro um garfo para dar uma desagregada aqui na semente. Desagrega. E agora uma colher. E vamos só pontilhar, tá? Ó. Você não quer que o maracujá roube a cena, ele vai dar um toque. Exatamente, vai trazer cor, porque você veja, a berinjela tem uma tonalidade assim meio mortinha, né? Sim. Meio sem contraste, na verdade. E coitada, ela já sofre tanto preconceito que a gente tem que fazer de tudo para deixar ela mais charmosa e atraente. Sim. Bom, agora eu vou vir aqui, ó, com folhinhas de manjericão só rasgadinho. Vou dar uma decoradinha assim. Aliás, vou pegar manjericão mais inteirinho, que fiquei com vontade de fazer isso assim, olha. Vou usar. Se fossem folhinhas menores, dá para colocar uma para cada um, sem né? dúvida. Mas... Ia ficar, inclusive, mais gracioso. Mas o nosso manjericão tá bem generoso, tá bonito. Vou colocar esse aqui que tá maiorzinho. Não, esse aqui, vamos achar uma folhinha mais bonita aqui. E eu vou deixar aqui mais no meio. E vou botar mais um tiquinho do maracujá aí, só para fazer a frescurinha. Graça. E você deixa o seu carpaccio. Que lindo, gente. Olha só, uma salada ótima para você fazer diferente aí em casa. Carpaccio de berinjela. Acabou. Tá pronto. Que lindo. Alcança um garfo ali pra gente, chefe. 2, por favor. Somos nós 2. A textura dessa salada, Teru, quem vai mandar é a frigideira. Tá. Se ela for mais grelhada, tá mais macia, menos grelhada, mais durinha. Cada um escolhe o jeito que quiser. E a gente come com manjericão, sem manjericão? Come com manjericão, com molho, do jeito que você quiser. Vou experimentar de tudo então. Vamos ver se eu consigo aqui. Altamente picante o maracujá e o limão do tahine. Mediterrâneo, né? Muito. E a berinjela, ela tem essa característica parecida assim com o do tofu. Ela é bem neutra. Nesse caso aqui, ela tá totalmente neutra. Quem vai dar sabor é o creme que está aí fazendo o acompanhamento, não é? Deu vontade, faz aí. Dá pra fazer com abobrinha? Dá pra fazer com abobrinha e com qualquer outro dos vegetais mais densinhos, tá? Ó, tem gente com vontade ali. Quem te ajudou a preparar, a dona Mariana, a dona Glenda, estão ali babando de vontade. Eu vou deixar pra vocês, viu, meninas? Mais uma vez, fechou com chave de ouro essa nossa semana. Muito obrigado, viu? Arrasou. E eu espero contar com você mais vezes aqui na nossa cozinha. É só me chamar, viu, Teru? Eu venho com muito prazer. Esse é um programa que me agrada muito participar. Eu também fico muito feliz quando você vem pra cá. Amo o chefe Felipe também, sempre contribui com receitas maravilhosas. E de vez em quando é importante a gente fazer essa troca. Você vai pra cá, você vai pra lá, ele vem pra cá e assim a gente vai crescendo. Ricardo, até a próxima então. Muito obrigado, viu? Vamos falar tchau então pros nossos amigos que acompanharam durante toda essa semana. Até semana que vem com mais vida e saúde pra você. Até.